No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês um caso com os dentes de porcelana. Então, qual é a melhor indicação ou qual que é a indicação necessária para um caso que nem esse que eu vou mostrar para vocês? Por que a gente fez então a escolha dos dentes de porcelana, os dentes cerâmicos, ao invés das facetas de resina que a gente tem já comentado com vocês muito aí em outros vídeos? Então, o problema desse paciente, como eu vou mostrar aí para vocês, é uma situação bem grave. Há um problema assim muito grande com relação a cáries extensas, cáries profundas. Então, sim, são coisas diferentes. Imaginar uma cárie que seja grande com relação à sua extensão, à sua área, diferente de uma cárie que seja profunda, ou seja, atinge a parte interna do dente. Então, como a gente pode ver nessas imagens, muitas cáries nas regiões anteriores, já a perda da coroa inteira do dente. Então, uma dó que a gente tem num caso que nem esse, porque é um paciente muito jovem, tá? Então, logicamente, realizar trabalhos assim que nem esse também gera uma expectativa muito grande do ponto de vista para o cliente, porque ele espera, logicamente, uma melhoria aí significativa, e é isso que a gente vai mostrar para vocês. A causa principal aqui desses problemas são aí decorrentes a uma má higienização, talvez problemas recorrentes a tratamentos também antigos, de restaurações talvez mal acabadas, mal refinadas, onde às vezes ficou algum tipo de infiltração, algum tipo de espaço que houve ali a possibilidade então de um acúmulo maior de bactérias para que esse paciente então chegasse nessa condição, tá? Vamos ver aí algumas outras imagens, aí um pouco mais aberto para a gente poder ter uma dimensão ainda um pouco melhor do que está acontecendo. A gente vê, logicamente, aqui uma situação que compromete o paciente não só na parte estética, mas até funcional, a falta desses dentes que geram, talvez, tanto a falta como a gente vê na região superior, como esse empinhamento que existe nessa parte inferior dos dentes anteriores, compromete isso também a parte estética e funcional, tá? A gente sempre vai se basear para um bom planejamento com relação aos exames radiográficos. Então, como a gente bem comentou, esse é um paciente jovem e nessa situação aqui a gente já vê muitos problemas. Dente já aqui, por exemplo, nas regiões posteriores, em estado de raiz, ou seja, já não tem mais a coroa do dente, a parte que seria para fora da gengiva. Isso acontece já em alguns dentes. Os demais, por exemplo, nesse caso aqui, ainda com uma tendência muito grande aí de cáries profundas, então que a gente teve que lançar mão aí da necessidade do tratamento de canal para poder, então sim, reabilitar esse paciente com as coroas de porcelana, para que a gente desse talvez mais suporte e resistência, porque os dentes estavam com cáries tão profundas que acabava ficando quase que sem suporte nenhum para poder receber uma coroa. Então ela precisa se encaixar, e esse encaixe, se não tiver pelo menos uma base resistente, vai acabar fraturando aí no futuro, tá? Então a gente faz um bom planejamento, logicamente baseado em exames radiográficos, e cada caso tem a sua necessidade. Para os tratamentos, logicamente, que envolvam a parte estética, a panorâmica já é de grande valia. Em casos, por exemplo, onde há necessidade dos implantes, a gente sim vai lançar mão das tomografias, tá? Numa sequência aqui das imagens, uma vista agora um pouco mais lateral, tá? Então a gente vê de novo aqui a falta do dente, a inflamação da gengiva aqui na verdade não é nem a falta, é a falta da coroa, porque a raiz está lá, como a gente viu no exame radiográfico anterior. Cáries aqui é nível gengival, tá? Aqui por infiltração. A gengiva, como a gente percebe aqui, com um volume, logicamente, ele tem um volume um pouco maior, mas a gente também pode perceber ali um grande nível de inflamação, tá? Então, assim, casos que nem esse, infelizmente ainda acontecem, tá? Mas, logicamente, deveria, e talvez seja até relativamente raros, talvez, porque num caso tão grande e tão extenso, porque a gente hoje em dia tem uma facilidade de manter a escovação. Há anos, ou muitos anos atrás, às vezes o paciente nem conhecia a escova de dente, na época escovava os dentes com carvão, entendeu? Fazia bochecho com cachaça, e essas coisas hoje em dia não tem mais uma justificativa, uma desculpa para dizer que eu não tenho condições de higienizar os dentes. Hoje em dia se consegue, hoje em dia, até pelo próprio plano de saúde, ou logicamente às vezes pelo serviço público,
escovas gratuitas, cremes dentais. Então, assim, hoje não há mais uma justificativa. Há sim a necessidade de uma boa orientação, de uma boa educação com relação à higiene bucal, tá? Continuando, uma próxima imagem aqui a gente também consegue ver o outro lado, de novo, aqui a parte do apinhamento, como a gente comentou. Desse lado também compromete ele, a gente vê um grande volume aqui do tecido gengival. Então, aí assim, essa imagem é nítida do quanto que acaba comprometendo todo esse paciente. E numa situação que nem essa, por exemplo, às vezes o paciente nem sabe mais o porquê que ele deixou de ter o seu convívio social, às vezes se sentir bem no convívio familiar até, então assim, no meio da família também já se sente constrangido, quieto, mudo, fala com a boca, com a mão na frente da boca, não sorri muito, não se manifesta muito, não expressa mais as suas opiniões. E às vezes quem vê de fora, às vezes não sabe nem às vezes o que está acontecendo. E no caso aqui, às vezes nem os próprios familiares. Então, para tu ver que há uma importância, às vezes, até desse tipo de conversa em casa, entre a família, se possível, um poder ajudar o outro, que seja pela própria orientação, de que cuide, que preze pelo seu sorriso, pelos seus dentes. Hoje em dia, a nossa aparência, ou a impressão, a primeira impressão, é a que fica e que faz muita diferença hoje em dia também no próprio mercado de trabalho. Uma boa aparência, um bom sorriso, sempre vai fazer um passo a mais, logicamente, na sua valorização, às vezes aí na captação do melhor emprego, de um reajuste, de alguma coisa assim, que te deixe numa condição mais bonita, mais favorável, e logicamente essa mudança gera para a pessoa mais confiança, uma autoestima mais elevada, ela está disposta, logicamente, a novos desafios, e às vezes a gente nem imagina que são os próprios dentes que fazem isso para o paciente, tá? Então vamos lá, continuando. Opa, voltando aqui um pouquinho, uma foto um pouco mais aproximada, tá? Então a gente vê um caso, como eu tenho comentado, é bem delicado, né? A gengiva muito inflamada. Isso aqui, com relação a outro detalhe que é importante lembrar num caso que nem esse nível de inflamação gengival, a gente às vezes não está nem mais quase falando aqui só de problema odontológico. Passa a comentar aqui também sobre um problema de saúde. Essa inflamação que tem toda nesse tecido gengival é decorrente, logicamente, de bactérias, da placa bacteriana que está instalada nesse local. E esse paciente, por muito pouco, logicamente, já gera sangramento na sua boca, seja às vezes até com a própria escovação, com a escova propriamente dito, passando fio dental. E esse sangramento, então, pode, logicamente, pela quantidade de inflamação que tem no tecido gengival e bactérias naquele local, e essas bactérias, então, entrarem na corrente sanguínea e esse paciente ter problemas graves de saúde. E uma delas, por exemplo, é a endocardite bacteriana. Então, a gente não está quase aqui num caso que nem esse comentando sobre saúde na parte odontológica, e sim de maneira geral, tá? Uma vista oclusal, então aqui a gente vê com mais detalhes toda essa situação. Às vezes, talvez você também pode estar aí se perguntando, né, como é que deixa chegar numa situação que nem essa. Logicamente difícil até de explicar, mas é comum, às vezes, infelizmente, do ser humano, aquela situação que a gente, às vezes, de que quando passa do ponto daquilo que seria muito ruim, a pessoa, às vezes, acaba até, às vezes, se largando, se deixando de lado, entendeu? Então, assim, às vezes o paciente já estava com problemas, talvez, num estágio talvez menor do que o atual, vê que está tão ruim, às vezes não encontra uma melhor saída e, às vezes, acaba piorando todo o resto, tá? Então, assim, é com certeza uma resposta difícil para essa pergunta, para imaginar como é que chegou nesse caso assim, tá? Então, o que a gente começa a fazer a partir de agora? Então, a partir de agora, a gente começa a fazer então a parte do planejamento do sorriso. A partir dos moldes desse paciente, então a gente vai criar o novo tamanho dos dentes, a nova forma dos dentes, o novo recontorno dos dentes. E aí a gente vai também, a partir daqui, fazer um planejamento, como a gente viu que ele tinha muito tecido gengival, se a gente pode fazer algum procedimento para que também haja um recontorno da parte gengival, ou seja, crescer o dente para a parte de cima, ou seja, nos dentes superiores na gengiva, fazer um novo recontorno e, logicamente, fazer um novo desenho do dente. Então, nesse caso aqui, um enceramento. Esse enceramento a gente vai fazer baseado numa sequência que a gente tem
de um protocolo fotográfico que a gente vai montar todo esse planejamento baseado em características do próprio paciente, em desenhos da sua face, proporções que existem do tamanho do dente e, consequentemente, dos demais. Então, como se a gente tivesse um dente da frente como referência e os demais a gente vai criando ali uma sequência proporcional aos dentes, a esse dente da frente. Nesse caso, como vocês podem ver, a gente está aqui mexendo em todos eles, tá? Então é um caso que aqui, logicamente, demandou um tempo maior, até porque a gente teve que, infelizmente, nesse caso, eu vou mostrar umas fotos para vocês aqui na sequência, que realizar o tratamento de canal em alguns dentes ainda. Ele já tinha tratamento de canal mesmo, sendo um paciente jovem, 30 e poucos anos, já tinha tratamento de canal em alguns dentes, e a gente teve que fazer, logicamente, o tratamento de canal e ainda mais alguns dentes, tá? Então, aqui uma vista da parte inferior, tá? É feita uma guia, essa guia nos auxilia, logicamente, também na hora do preparo do dente, saber se o tamanho depois do dente vai estar de acordo com o que a gente pré-definiu. Então, assim, essa guia aí é muito importante, porque ela nos auxilia, tá? Essa guia que eu estou comentando, essa partezinha rosa aqui em cima, que é um molde que a gente faz, no material de moldagem que a gente faz, para poder seguir esse recontorno e saber se está tudo correndo aí da melhor maneira, tá? Como a gente está vendo agora nessa imagem, a gente fez aqui o procedimento da gengivoplastia, da gengivectomia, ou seja, que é um procedimento que a gente veio fazendo um recontorno, um novo recontorno dos dentes, para criar, logicamente, uma condição melhor para esse paciente com relação à dimensão dos seus dentes e, consequentemente, do seu sorriso. Eu sempre digo, dificilmente o paciente está procurando um tratamento odontológico com relação ao tratamento do dente propriamente dito, quando a gente envolve trabalhos que nem esse. Ele não quer o dente, ele quer o seu sorriso. Ele quer ter a alegria de poder sorrir, ele não quer não ter mais vergonha, ele quer poder se sentir confiante, ele quer se sentir bem. E, logicamente, então, assim, passa por todo esse processo, como a gente tem mostrado aí para vocês, tá? Na sequência, isso aqui são imagens, por exemplo, do tratamento de canal. Então, esses dentes anteriores, por já não terem mais suporte na sua coroa, então a gente teve que aqui sim fazer tratamento de canal. Esses pinos, como vocês estão vendo aí, por exemplo, são pinos que eles de fibra de vidro, que dão uma maior resistência e também, de uma certa forma, uma flexibilidade para o dente na parte interna, para que a gente possa então fazer a aplicação ou a colocação dos dentes de porcelana. Então, de novo, a única coisa que nós como profissionais sentimos muita dó de ter que, num paciente tão jovem, às vezes, fazer o tratamento de canal de coisas que a gente de procedimentos, ou de, vamos lá, de uma época da odontologia, que isso já não seria, talvez, tão forte, mas um paciente assim, tão jovem, a gente ainda se depara com casos que nem esses, que tem que fazer o tratamento de canal em muitos dentes. Mas assim, não tinha aqui de outra forma para a gente poder realizar, para aí sim poder recuperar o sorriso e a autoestima do paciente. Uma outra grande dúvida em casos que nem esse é, por exemplo, mas eu vou ficar sem dente, como é que vai tratar fazer esse tipo de tratamento e eu vou para casa sem nada, vai desgastar meu dente, já está ruim se tiver que desgastar ainda mais vai ficar talvez pior. Então essa é a grande também preocupação que o paciente tem, mas a gente vai falar não. Então em nenhum momento a gente vai deixar esse paciente sem dente, a gente vai lançar mão nessa etapa do tratamento dos provisórios. Então os provisórios aqui, por exemplo, a gente pode ver já em detalhe, deixa eu aumentar a foto aqui também para vocês um pouquinho, já dá um prévio contorno daquilo que a gente já gostaria com relação ao tamanho e à forma do dente, tá? Com relação à textura não, porque os materiais dos trabalhos provisórios é acrílico, então a gente percebe que aqui não tem um brilho que a gente tem, por exemplo, no caso aqui da porcelana, tá? Então isso aqui é um acrílico que é feito para poder a gente no trabalho, agora nessa fase do trabalho, poder mexer internamente quantas vezes for necessário. Mas a gente já vê aqui o novo recontorno do dente, por exemplo, que já mudou a altura, a gente já vê essas diferenças de tamanho, por exemplo, entre canino e lateral e entre o incisivo lateral e o incisivo central, que é isso que já vai buscar para o paciente aí já até um entendimento dele de como é que vai chegar o seu caso na parte final, tá? E agora então para vocês, eu vou mostrar como é que ficou esse caso, e ele ficou, paciente extremamente feliz, muito satisfeito,
comentou conosco que soubesse que o resultado seria isso no final, eu logicamente teria começado a ter feito antes, não deixaria de ter esperado tanto tempo. A gente também já teve contato com os seus familiares que nos relataram a diferença dele, vamos pôr, no almoço de domingo, almoço de família, de como ele está diferente com relação às suas atitudes, à sua postura. E por isso que eu digo assim, às vezes a gente não é o sorriso, não é o dente propriamente em si e consequentemente o sorriso, e sim a confiança, a autoestima. Então, vendo aqui em detalhes, vejam como a gente consegue devolver para esse paciente texturas aqui, por exemplo, idênticas do dente natural. Então, assim, isso aqui que o paciente quer. Num caso que nem o dele, por exemplo, e já estando naquela condição, mesmo vindo a fazer tratamento, sabendo da mudança que vai ocorrer, ninguém quer se destacar demais ou chamar tanta atenção que realizou um procedimento que fique, às vezes, muito gritante. Às vezes tem pacientes que vão à busca de um dente mais branco e tal, e às vezes isso choca, na maioria das vezes, muitas pessoas. Mas, logicamente, a escolha é muito individual, é pessoal. Então, assim, ninguém pode julgar. Mas no caso que nem esse que eu estou mostrando aí para vocês, a gente consegue perceber a naturalidade que a gente conseguiu entregar. Então, são coisas que, para nós também, como profissionais, nos deixa muito satisfeito. E, logicamente, a alegria do paciente, ela é imensurável, tá? Aqui uma vista muito aproximada, tá? De todos os detalhes. Então, a gente, hoje em dia, se for pegar imagens, por exemplo, de como estava antes e como está agora, parece que não é a mesma boca, né? Então, às vezes, a gente até, no primeiro momento, tem dúvidas. E sim, a gente consegue entregar um trabalho aí dessa maneira. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês verem um pouco mais os detalhes. Então, assim, é muita diferença para o paciente, é uma melhora muito grande na sua autoestima e é satisfatório para todo mundo fica muito feliz com essa entrega, o relacionamento que esse cliente também cria e até sua própria família conosco, com a clínica e, logicamente, voltando a ter essa condição, um paciente que estava na situação inicial, como a gente viu, e podendo estar assim novamente, ele sim agora vai ter todo o cuidado, a atenção no fato de querer manter desse jeito. Então, assim, às vezes alguns passam por situações piores para depois poder melhorar. Então, se você não tem ainda uma situação que nem essa, cuide, procure seu dentista, vá fazer limpeza, faça a parte preventiva para que não deixe chegar num caso que nem esse. E já esse paciente, logicamente, agora, numa situação que nem essa, com certeza vai estar muito mais feliz, vai cuidar muito mais, logicamente, do seu sorriso e da sua própria manutenção, porque, logicamente, fazer todo um trabalho desse, um investimento desse num tratamento que nem esse, agora, logicamente, merece muito cuidado e atenção. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo a gente então fez a apresentação para vocês dos dentes de porcelana, tá? E é um caso que tem uma extrema indicação e como vocês puderam ver, o resultado que a gente entregou foi muito, muito, muito por paciente também acima até do esperado, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu, um abraço.